De Brasília, e o Parlamento Europeu decidiu nesta quarta-feira encaminhar o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul para análise do Tribunal de Justiça da União Europeia em Luxemburgo. A medida foi aprovada por uma votação apertada de 334 votos a favor, 324 contra e 11 abstenções, e paralisa, pelo menos por enquanto, a tramitação final do acordo no Legislativo Europeu, assinado oficialmente no último fim de semana após mais de 25 anos de negociações. O pacto prevê eliminação de tarifas sobre mais de 90% dos produtos comercializados entre as duas regiões. Para entrar em vigor, ainda precisa da aprovação formal dos 27 países da União Europeia e dos membros do Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e futuramente a Bolívia. Os eurodeputados que apoiaram a iniciativa dizem que querem que a Corte, melhor dizendo, avalie o acordo, se o acordo respeita os tratados da União Europeia e os procedimentos legais para sua aprovação, especialmente no que diz respeito à participação dos parlamentos nacionais. Caso o tribunal identifique problemas jurídicos, o texto pode ser ajustado antes da votação final. Isso é um caso para nossos especialistas, Pedro Campos e Cláudio Humberto. Na verdade, para o nosso especialista, que é nosso comentarista, o ex-ministro Aldo Rebelo, que se encontra conosco no Jornal Gente para esclarecer toda essa situação. E, ministro, eu já pergunto para o senhor, essa judicialização vai abrir precedente para que cada país coloque em sua própria corte? Como é que funciona isso? Olha, porque os mais otimistas achavam que o acordo estaria já posto até o meio do ano, mas agora não é bem assim, e o senhor já tinha cantado essa bola. Sônia, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, os nossos internautas e telespectadores. O caminho é muito mais difícil. Cláudio Humberto também está em Brasília? Está aí. Sim. Então, muito bem, Cláudio. Bom dia. Bom dia. O caminho é muito mais difícil. No último sábado, em Assunção, com a ausência do presidente Lula, que esperava que a assinatura acontecesse na reunião do Mercosul lá em Foz do Iguaçu, mas a primeira-ministra da Itália deu um jeito de adiar essa assinatura para tirar o protagonismo do presidente Lula, que por sua vez não compareceu à Assunção. Mas aquilo que foi assinado em Assunção é algo prévio, aquilo ali não dá entrada em vigor do tratado. O caminho ainda é muito mais longo, porque a aprovação foi pelo Conselho da União Europeia. Agora passou pelo Parlamento Europeu numa votação apertada. As cláusulas ligadas à questão do meio ambiente terão que ser submetidas a todos os parlamentos. O tratado vai ser traduzido nas 22 ou 23 línguas da União Europeia. Cada parlamento vai votar especificamente a sua área de interesse. Na votação do Conselho, ou seja, se a votação do Parlamento Europeu já foi apertada, uma diferença pequena, na votação do Conselho já houve votos de países importantes que sinalizam que nos seus parlamentos vai haver dificuldade. A França votou contra. A França é uma liderança importante na União Europeia. A Polônia, que é um país agrícola importante, votou contra. A Áustria votou contra. Isso no Conselho. A Hungria também votou contra, mais um quinto país votou contra, e quando chegar a hora da votação em cada um dos parlamentos, pode antecipar que as dificuldades vão surgir. E mesmo no Brasil, esse processo só será concluído com uma votação no Congresso Nacional, porque a Constituição estabelece que qualquer acordo internacional que signifique algum tipo de ônus para o país só será validado, submetido à aprovação do Congresso Nacional. Então eu acho que, na verdade, aqui no Brasil, o governo está vendendo um otimismo que não tem correspondência na realidade. O mundo vive um processo de protecionismo, principalmente na agricultura.
o desempenho do presidente Donald Trump nesse fórum da Suíça, de Davos, demonstra que hoje, como dizia lá na Guerra de Canudos, o coronel Tamarindo, ou seja, em tempos de Muricy, cada um cuida de si. Nós estamos revivendo essa situação hoje no mundo. Então, a regra está sendo estabelecida pelo presidente norte-americano, pelo país mais importante do mundo, pelo homem mais importante do mundo, que diz que hoje, no mundo, cada um que cuide de si. Os Estados Unidos estão cuidando dos seus interesses, os europeus estão percebendo, como disse o próprio presidente da França, a primeira-ministra da Itália, que eles têm que cuidar dos seus próprios interesses, o primeiro-ministro do Canadá, e que isso nos sirva de lição, que o Brasil também passe a cuidar do seu próprio interesse e não buscar uma agenda ornamental pelo mundo, como o presidente Lula, que acha que pode tratar dos assuntos que não pode resolver e deixar de lado os assuntos que interessam ao Brasil. O Brasil tem que cuidar da sua defesa nacional, da sua economia, da sua ciência, da sua tecnologia, manter uma relação pacífica com todo mundo, tratar bem os americanos, os chineses, os europeus, os russos, mas sabendo que é o Brasil que tem que resolver os seus próprios desafios e os seus próprios problemas. E agradecer ao presidente Trump, porque pelo menos isso nós devemos a ele. Defender o interesse nacional não é mais crime. Defender o interesse nacional não é a maldição. Eu nunca imaginei viver nos meus 69 anos de vida para ver um presidente dos Estados Unidos dizer que quem defende o livre comércio é pró-chinês, como disse o presidente Donald Trump. Ministro, muito bom dia aqui mais uma vez. Esse acordo com a União Europeia parece tão distante, né, que talvez nem o próximo governo consiga, durante o próximo governo, o Brasil consiga desfrutar dos eventuais benefícios desse acordo que aparentemente vai baratear o queijinho, o docinho e o chocolatinho, mas não passa muito daí, é um acordo que interessa mais, que só vai vigir naquilo que for do interesse da economia europeia. Isso já ficou bastante claro, ainda mais com essas restrições que ainda estão por vir, né, dos parlamentos, isso fica muito mais difícil. Não seria mais urgente, ministro, o governo Lula cuidar dessas áreas a que se referiu agora há pouco, sobretudo da economia? Tem aqui um vizinho nosso, né, que está matando o Lula de inveja, que é o presidente do Paraguai, né, o Santiago Peña. E é uma das razões da ausência do presidente brasileiro na assinatura lá desse termo prévio aí do preparatório, né, do acordo da União Europeia. Esse camarada, ele tem se revelado um presidente, o paraguaio, né, um presidente bastante vigoroso na defesa dos interesses nacionais, né, dos interesses do seu país. E não só com política econômica muito elogiada, mas também com uma política tributária que atrai investimentos, de fato, né? Mais de 200 empresas brasileiras, indústrias brasileiras já se mudaram para o Paraguai, como mostrou a reportagem de Igor Caliano, no Jornal da Band, recentemente, né? E é só o começo, né? Até porque não faz a menor diferença. A diferença é que derruba o custo dessas indústrias, né? A gente vê, por exemplo, que os paraguaios cobram 1% de imposto de exportação. Aqui, a bandeirada no Brasil é 18%. Quem produz, quem trabalha, quem rala no Paraguai, paga 10% de imposto de renda. Aqui, a carga tributária vai a quase 40%, o governo roubando quem produz. Não seria mais importante arrumar essa casa aqui antes, neste momento, até porque um país como o Paraguai, um país pequeno, de 7 milhões e meio de habitantes, fazendo frente na economia, do ponto de vista da competitividade, com o Brasil. O que é que você acha disso tudo? Cláudio, você tem completa razão. A agenda do presidente Lula na economia se reduz a 2 objetivos. O primeiro é aumentar despesa para ganhar a eleição. Então ele sai criando uma série de benefícios, de vales, de serviços para a eleição. E para cobrir essas despesas, a outra agenda é aumentar imposto.
Não tem outra agenda. O presidente Lula não pensa na retomada da economia, do desenvolvimento, do crescimento, olhar como o país pode se desvincular de bloqueios que impedem o país de crescer. E o resultado disso é que o Paraguai está colhendo os frutos da nossa incapacidade de fazer aqui o país ser um ambiente favorável ao investimento privado. E tamanho não é documento nesse aspecto, porque Taiwan é muito menor do que o Paraguai. Se você observar países da Europa como a Suíça, a Bélgica, a Dinamarca, a Holanda, são muito menores do que o Brasil e têm um desempenho econômico melhor porque adotam medidas que o Brasil se nega a adotar. Eu conheço bem o Paraguai, fui muitas vezes ao Paraguai. O destino da nossa economia para o Paraguai já é uma coisa antiga, apenas se intensificou. Certa vez, Cláudio, lá no hotel de Assunção, no café da manhã, encontrei um grande empresário brasileiro que tinha sido deputado. Perguntei, o que é que você está fazendo por aqui? Ele disse, não, vim abrir uma planta industrial. Mas por que uma planta industrial? Ele é do setor têxtil. Ele disse, por quê? Porque na empresa lá da família, todo dia passa um fiscal do Ministério do Trabalho, fecha a empresa, autua, embarga. No outro dia vai em outra sessão para fazer a mesma coisa, até que a família decidiu retirar a empresa do Brasil. Aí só tinha dois destinos, ou manda para a China, como já foram muitas empresas aqui, a WEG foi para a China, a Tramontina foi para a China, uma outra de ônibus foi para a China, e outras vão para o Paraguai. A carga tributária sobre a exportação está fazendo, veja o que está acontecendo. Ou seja, você deu esses dois números, 1% no Paraguai, 18% no Brasil. Sabe o que está acontecendo, Cláudio? As empresas estão exportando para o Paraguai e do Paraguai elas passam a exportar para o mundo. Porque como você tem o Mercosul, vai para o Paraguai. Isso aí eu vi muitas empresas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uma amiga do Rio Grande do Paraná disse, não, estou exportando para 15 ou 16 países. Eu digo, mas como é que você faz? Ela disse, não, eu mando para o Paraguai. E do Paraguai que é exportado. No Rio Grande do Sul acontece a mesma coisa. Manda para o Paraguai e do Paraguai é que a mercadoria é exportada, a mercadoria brasileira produzida no Brasil. Isso em função exatamente dessa relação absurda. Empresários com quem eu tenho discutido, olha, o senhor presta atenção, porque a fuga de domicílios fiscais em massa vai acontecer se não houver uma mudança no Brasil. Isso já está acontecendo. Na verdade, quando eu estava na Secretaria de Relações Internacionais aqui da Prefeitura de São Paulo, um dia desse, eu via, né? Porque eu conhecia o cônsul do Paraguai, que é um embaixador de grande trajetória. Eu, às vezes, achava que o Ministério do Planejamento do Paraguai estava funcionando no Brasil. Por quê? Para atrair investimentos. Eles vão na Fiesp, vão na Associação Comercial, e o Brasil, sinceramente, desconhece essa agenda. O Brasil age de forma absolutamente irresponsável nesse aspecto, ao não considerar que hoje o investidor ele tem alternativa. Por que é que ele vai ficar aqui esperando 30 anos por um licenciamento ambiental se ele pode ir hoje para a Guiana, por exemplo, onde tem disponibilidade de petróleo e gás, que o Brasil não tem? Ou ele pode ir para o Paraguai, ou ele pode ir para a China, ou ele pode ir para qualquer lugar, por que é que ele vai ficar aqui? E o Brasil precisa levar em conta essa situação. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com Aldo Rebelo, jornalista, ex-presidente da Câmara Federal, ex-ministro de Estado. Eu queria que o senhor trouxesse algumas considerações sobre esse escândalo do Banco Master, que nós todos estamos acompanhando diariamente, notícias a respeito desse assunto. O que mais te chamou a atenção nessa história toda até agora? Pedro, agora apareceu uma novidade, ou seja, o Banco Master, ou o pai e a irmã, creio que do presidente do Banco Master, operaram com crédito de carbono na Amazônia, em áreas públicas, ou seja, área de domínio público, venderam esses créditos de carbono, é um escândalo de 45 bilhões de reais. Inflaram o preço desses créditos de carbono
para lastrear os ativos do banco em crédito de carbono de uma área que não estava registrada e contabilizada, que é uma área do governo. Eu tenho certeza que tem organizações não... Essa é a agenda das organizações não governamentais. Transformar a Amazônia em uma reserva de crédito de carbono para ser negociada na Europa, porque eles compram aqui e esse ativo depois é renegociado pelos países e pelas empresas que precisam sequestrar carbono para continuar emitindo, porque a lógica desse mercado é assim: a Europa continuará emitindo carbono, gases de efeito estufa, e como eles não têm florestas, eles dizem: vamos para o Brasil comprar florestas para sequestrar carbono e compensar a nossa emissão. Bem, mas eles não querem pagar pela floresta existente, eles querem florestas novas. E florestas novas precisam substituir a vaca, a roça, o milho, o feijão, a soja, o algodão, a cabra, a ovelha, plantar floresta e vender como crédito de carbono. E aí você precisa retirar as pessoas que estão operando na atividade econômica, na atividade agrícola. E eles encontraram esse caminho, o pessoal do Banco Master. E aí foram para essas áreas, na Amazônia, para transformar essas áreas em crédito de carbono, inflar o preço desse crédito de carbono, ampliar o ativo do banco, e isso apareceu agora nessas investigações, o que mostra que essas ONGs, o Ministério do Meio Ambiente precisa explicar porque essa área está sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, do Instituto Chico Mendes. Eu não vi nenhuma explicação da dona Marina, não vi nenhuma explicação do ICMBio, não apareceu nenhuma ONG para explicar o que é que está acontecendo. Essa área é sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Chico Mendes. Eles são responsáveis por administrar as áreas de floresta pública, as áreas do governo, mas até agora não disseram nada. Vamos aguardar para ver qual o nível de responsabilidade dessa gente nesse aspecto do escândalo do Banco Master. Para finalizar, não podemos deixar de perguntar para o senhor também sobre essa situação de hoje, né? O discurso há pouco que a Sônia Blota destacou do presidente Trump. O senhor pincelou o assunto aí do que está acontecendo lá na Suíça, mas é claro que o que a gente pode esperar aí de desfecho? Qual que é a tua percepção e expectativa a respeito disso, ministro? Toda vez que o mundo inaugura uma nova ordem mundial, estabelece as regras e os acordos. Desde a paz da Westfália, nos anos de 1600, quando as fronteiras nacionais passaram a ser uma referência, ninguém cruza a fronteira de ninguém. Depois da Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes e de Paris, que impôs sanções à Alemanha que ela não pôde cumprir e que terminou com o rearmamento da Alemanha. Depois da Segunda Guerra, você teve o Acordo de Yalta. Estava lá o americano, o presidente Roosevelt, o chefe da União Soviética, o Marechal Stalin, e estava lá o primeiro-ministro Winston Churchill. E eles dividiram o mundo, estabeleceram as regras. O Ocidente fica com os Estados Unidos e a Inglaterra, o Oriente e uma parte da Ásia fica com a União Soviética, e o mundo passou a conviver com essas regras. Ao que parece, essas regras foram anuladas pela força do presidente Donald Trump. E a nova regra, ao que parece, é uma redivisão, como se fosse um novo tratado de Yalta, dessa vez envolvendo os Estados Unidos, a China e a Rússia, substituindo a antiga União Soviética. Tiraram a Europa do acordo, a Inglaterra é uma potência em declínio, a França é outra potência em declínio. Se tirar o ouro e o urânio e o minério e a senhoriagem dos africanos, a França vai virando um país do terceiro mundo. A França não tem mais esse poder, com todo o respeito à pátria lá onde está vivendo a nossa querida Sônia. Mas essa é a situação. É um novo acordo, uma nova redivisão entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. E o Brasil não cabe nessa aliança. O Brasil é muito grande para ser um protetorado chinês e é muito grande para ser um protetorado americano. O Brasil não pode virar um Porto Rico.
Então o Brasil tem que observar essa situação do mundo e cuidar de se proteger na área da economia, da ciência, da tecnologia e principalmente da defesa. Nós não vamos ter paridade militar com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, nem mesmo com a Índia. Mas o Brasil precisa tomar providências imediatas na área de defesa nacional. Nós temos a OTAN agora na nossa vizinhança, com a França, que já está lá com a Guiana Francesa, 600 quilômetros de fronteira com o Amapá, e agora a Venezuela, sob controle dos Estados Unidos, que disseram, é a democracia. Não é a democracia. O acordo que o presidente Trump fez foi com o chavismo, com uma ala do chavismo que é a vice-presidente. Ele não chegou lá para colocar no poder a Corina. Não foi ela que foi para o poder. Quem foi a vice-presidente. Então, a democracia é sempre o pretexto, a bandeira, mas na verdade é a economia. Sim, Cláudio. Ministro, rapidamente, essa valentia europeia, esses europeus são muito malas, né? Essa valentia, porque o Trump não pode, reclama do Trump, mas assim, para ganhar moral, para terem moral de fazer essa queixa contra o Trump, não seria melhor eles primeiro abrirem mão dos 70% de financiamento americano da OTAN, por exemplo? Os europeus sugam grana do pagador de impostos americano. Eles podiam parar com isso e aí ganhariam moral para reclamar, não acha, não? Cláudio, a Europa vive do subsídio americano, principalmente na área de defesa. Eu vou te dar os exemplos. A Europa vive sobre a proteção, o cobertor nuclear dos Estados Unidos. A OTAN é uma criação dos Estados Unidos. Veja lá, a própria primeira-ministra da Itália falou quantas bases americanas tem na Itália. Bases americanas na OTAN. Você sabe o custo de uma base dessa? O subsídio, por exemplo, a presença das tropas americanas no Oriente Médio. Para garantir o preço do petróleo que o europeu consome, não tem exército nem tropa europeia na Arábia Saudita. A tropa que tem na Arábia Saudita é americana. Isso custava, olha, há 30 anos, quando eu me interessei por esse assunto, porque os europeus queriam fazer um pró-álcool lá na base de Beterraba, eu conversei com um especialista, que era o professor Bautista Vidal, ele diz, olha, o custo americano por ano da tropa que fica ali na Arábia Saudita são 100 bilhões de dólares. Isso há 30 anos. Imagine hoje. Então, a Europa vive, de fato, do subsídio na área de defesa dos Estados Unidos, que mantém essas tropas para garantir que o petróleo chegue barato lá na Europa, para garantir que o cobertor nuclear americano ou militar americano tenha a capacidade de oferecer segurança à Europa. Essas bases que existem por lá, pelo menos com certeza na Itália, na Alemanha e em outros países, isso tudo o europeu trata como se fosse uma obrigação. E, na verdade, não é uma obrigação. Na verdade, o próprio presidente americano já avisou ao Japão, a Taiwan, que o custo da manutenção da segurança deles e das tropas, eles precisam ajudar a dividir. Então, a reclamação deles tem muito limite, porque os Estados Unidos, na verdade, subsidiam. E agora resolveram tomar conta da própria vida e está essa situação de confusão no mundo. Ministro Aldo Rebelo, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal Gente para conversar conosco sobre os assuntos do momento. Semana que vem tem mais, hein? Um abraço, Pedro, Cláudio, Sônia